Olá a todos, eu sou a Fernanda Carolina Camargo, atuo na chefia do setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro e nesse momento nós estamos organizando esse espaço aberto para conversar com todos vocês sobre o nosso plano de contingência, o nosso plano de enfrentamento à pandemia Covid-19. Como formação, além de enfermeira, tenho especialização em epidemiologia e um doutorado em atenção à saúde. Dizer para vocês, então, que esse plano ele é uma resposta da organização do Comitê Covid do Hospital de Clínicas, ele é uma instrumentalização institucional. Nós vamos conversar um pouco também sobre a importância dos serviços de saúde se instrumentalizarem institucionalmente para a abordagem desse desafio que nós estamos vivendo, que é a questão da Covid-19. Lembrando que o coronavírus ele é um vírus que afeta os humanos já em uma distribuição temporal e nós temos uma ultrapassagem da barreira animal e esse vírus infectando os seres humanos desde a década de 60. Nós tivemos momentos bastante graves por essa infecção viral, né, com a SARS-CoV de 2003 e a MERS, né, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012, e agora uma expressão mais agravada, que é a Covid-19. Dizer, então, introduzir a vocês o que acredito ser sabido por todos, que estamos numa emergência de saúde pública desde 30 de janeiro de 2020, onde agora as unidades da Federação Brasileira elas têm trabalhado para uma abordagem da questão aguda e também mitigar as mortes. Em decorrência disso, várias localidades fazem seu decreto de calamidade pública e se torna uma lei complementar de jornais. Elas se expressam principalmente considerando a produção técnico-científica segura sobre a temática. Então, nós temos 2 artigos emblemáticos, um artigo do Lancet, um artigo do Imperial College. Esses artigos eles são capitalizados em seus boletins epidemiológicos. Então, nós estamos atualmente com o boletim epidemiológico 8, onde a recomendação ela é o manejo artificial dessa curva clássica, que é a curva da disseminação de síndromes gripais. Então, importante nesse momento é que nós possamos reduzir a velocidade da disseminação da síndrome gripal COVID, porque, frente aos seus efeitos deletérios, há uma elevada requisição ou uma requisição extra-habitual, mexendo artificialmente nessa distribuição da curva, há um tempo para que os serviços de saúde possam se organizar e provocar respostas oportunas. Todos vocês devem ter ouvido o termo de achatamento da curva, e o achatamento da curva ele vai se dar por estratégias, então, chanceladas por esses grupos internacionais que produzem evidências seguras e também pelo Ministério da Saúde por medidas artificiais que prevêem a etiqueta respiratória, que é, nesse momento, se você tiver uma tosse, um espirro, não levar a ponta dos dedos, né, na sua face, porque é através das mãos, uma síndrome gripal, que ela é transmitida por gotículas e contatos. Então, as pontas dos dedos, as mãos não higienizadas, são os principais veiculadores. A etiqueta da tosse, ela prevê aquele momento de autossir ou espirrar, você acondicionar a sua face entre os ombros. Eu vou expressar rapidamente esse movimento. O
isolamento, então as pessoas que têm sintomas, a orientação é que essas pessoas permaneçam em seus domicílios por uma orientação de até 14 dias, a triagem adequada no serviço de saúde, os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores de saúde, os isolamentos voluntários, né? Então, as pessoas que chegam de locais que têm elevada incidência, voluntariamente, elas permanecem nos seus domicílios por até 7 dias, a notificação oportuna dos casos, a comunicação dessa rede prestadora de serviços, para esse melhor manejo das condições dos casos, estimular estratégias para que as pessoas se desloquem menos. Então, por exemplo, um serviço de saúde, de atenção básica, que trabalha com prescrições programadas para hipertensão, diabetes, saúde mental, que essas prescrições possam ter uma validade ampliada, cancelar os eventos em massa, adiar cruzeiros turísticos, a restrição e o contato social com os idosos, reduzir os deslocamentos laborais, o fortalecimento realmente do trabalho remoto e, em extremo caso, a declaração do lockdown, que ainda não aconteceu no nosso país, que é um decreto de uma quarentena ou lockdown de todas as circulações sociais. Quando chega para o nosso cenário, a macro-região Triângulo Sul, o que nós encontramos partindo de uma situação de projeções epidemiológicas, de estudo, de infectologia e virologia? O que nós temos aqui no hospital que manejar? Essa foi uma pergunta provocadora, impulsionadora da nossa atuação, da organização do nosso trabalho. Então, nós temos um cenário potencial aqui para a nossa macro-região Triângulo Sul, composta de 27 municípios, de uma população de em torno de 750 mil pessoas de referência. Nós temos um índice de SUS-dependência para aquele momento do começo, do início das nossas atividades, de 60% a 80%. Hoje, acreditamos que já pelo impacto social e econômico da pandemia no cenário, a SUS-dependência deve ter se ampliado, porque as pessoas podem ter perdido a capacidade de desembolso direto para serviço de saúde e algumas, inclusive, a proteção de convênios, se elas perderam direitos trabalhistas, empregos. E nós tínhamos o parâmetro chinês. O parâmetro chinês que ele dizia para a gente é que 80% da população, em torno de 80% da população, teria infecções leves, 14% infecções severas que iriam requerer internação hospitalar e 5% infecções graves que, além da internação hospitalar, iria requerer cuidados intensivos, incluindo ventiladores. Qual é a problemática que o hospital se depara? É porque, habitualmente, já temos uma carga de doenças, né? Que elas decorrem das doenças infecto-contagiosas já prevalentes, elas decorrem dos acidentes e traumas, elas decorrem das doenças respiratórias, das doenças cardiovasculares e câncer. Então, nós já temos essa carga, essa demanda habitual de manejo, e com essa expressão estratificada do que a infecção por Covid pode provocar, seria mais uma estratificação de sobrecarga ao nosso serviço hospitalar. Então, continuamos, todo o grupo de trabalhadores do hospital, pensando como manejar essa realidade, esse desafio. Então, a questão é, como eu, serviço de saúde, nos meus diferentes pontos de atenção assistencial, posso preparar institucionalmente o enfrentamento do Covid? E a resposta que nós vamos apresentar hoje, ela é uma possibilidade, ela é um caminho. Nós temos participado de muitos grupos de interesse, nós temos conversado com outros hospitais, nós temos uma rede EBSER hospitalar que a troca ela é contínua, e a rede EBSER em si, ela determina que todos os hospitais
tem o seu plano de contingência, e que esse plano de contingência, ele abrace a fase aguda e de mitigação da pandemia Covid. Então, a resposta que nós vamos conversar hoje, ela é também impulsionada e induzida pela própria EBSER na gestão de seus hospitais. Nosso painel de enfrentamento Covid, então, no Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro, ele começa numa linha do tempo, onde dia 24 de janeiro nós provocamos um alerta via o sítio eletrônico à comunidade UFTM sobre a questão da emergência em saúde pública. Em 26 de fevereiro, nós entregamos uma rotina operacional padrão para o manejo daquilo que naquele momento pensávamos que seria a nossa demanda principal, que seriam as pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Então, essa rotina, ela discorria sobre questões epidemiológicas, de isolamento, exame, preparação da equipe. E já em 28 de fevereiro, frente à desenvoltura, frente ao espalhamento da condição Covid, nós já instituímos o comitê aqui do Hospital de Clínicas. Então, isso eu gosto muito de falar, que já começa a partir daí as ferramentas institucionais para o enfrentamento dessa questão, dessa pandemia. Vocês devem estar perguntando, então, como que eu, no meu serviço, na minha localidade, vou enfrentar essa pandemia? Então, nós, no hospital, o primeiro movimento foi a organização de um comitê gestor dessa crise. Logo, em sequência à organização desse comitê gestor, nós criamos um espaço para facilitar o diálogo, para dar a transparência, para que tanto a comunidade interna quanto a comunidade expandida, a comunidade externa, pudesse acessar, entender, compreender o trabalho que esse comitê está desenvolvendo, e esse espaço é denominado como Sala de Situação Covid. Um link de fácil expressão na página principal, ele está numa barra de rolamento de fácil acesso. Entrando nesse link, você consegue perceber qual a sala de situação, como o comitê gestor tem abordado, tem produzido. Então, nós temos alguns subtemas dentro desse comitê, que é a formalização, quais são os atos formais que esse comitê designou. Nós temos as notas informativas, nós temos uma produção de itinerários e fluxos de pacientes, que prevêem as portas de entrada, as áreas quentes, as áreas de maior contaminação, os isolamentos, as alas destinadas, as alas que serão ampliadas para o enfrentamento Covid. Nós temos as nossas rotinas e os protocolos para o melhor manejo dessa situação, que inclui desde a higienização das mãos até rotinas e normativas de gestão de pessoas, acolhimento de sofrimento mental dos trabalhadores. Nós temos os documentos de gestão que esse comitê produz, informações e comunicações como vídeos, áudios de especialistas, cartilhas educativas e link para os aplicativos que são chancelados, indicados pelo Ministério da Saúde. Por que converso com vocês do conteúdo da sala de situação? Para compartilhar ideias, compartilhar proposições que possam ser também adotadas junto aos serviços de vocês, entenderem também como o nosso comitê buscou se organizar. E agora, em específico, vamos conversar do plano de contingência, que ele é um documento, ele é um arcabouço institucional, como já havia mencionado, e ressalto agora, provocado pela EBSER-SED para que cada hospital tenha essa formalização, e ele compõe um dos dispositivos do nosso comitê de enfrentamento. Esse plano, então, de contingência, ele parte de um modelo empírico. Esse modelo empírico, ele conversa de 3 dimensões cruciais:
A primeira dimensão realmente é o comitê, é a sala de situação. A segunda dimensão é a vigilância, a segurança do paciente, as estratégias que implementam essa realização de identificação, isolamento, notificação, controle da infecção. A outra dimensão é a assistência à saúde, a regulação dos casos, o acesso. Quem é esse paciente que vai chegar no nosso hospital? Que porta que ele vai entrar? Quais os quesitos ele precisa dentro dessa rede SUS, onde o hospital se posiciona para receber qual demanda em específico. Além do modelo empírico, nós também trabalhamos as dimensões táticas e operacionais. Então, as nossas dimensões táticas, que são os nossos subgrupos de atividade, o que nós temos investido? Nós temos investido numa dimensão que é trabalhador e biossegurança, onde nós realmente temos uma articulação estreita com a gerência administrativa para rever as normas das pessoas sintomáticas, as normas de férias, as normas dos afastamentos, as questões do monitoramento desses trabalhadores, o suporte emocional, o acolhimento. Nós temos outra dimensão tática, que são as capacitações, as mobilizações e a comunicação. Então, essa atividade que eu estou fazendo aqui junto com vocês é uma atividade que responde a essa dimensão tática. Nós temos o itinerário do paciente às portas de entrada. O nosso hospital, ele é um hospital de uma ambiência que é uma ambiência tradicional, então revisar o itinerário para resguardar infecção, para garantir a segurança tanto do trabalhador quanto do paciente, foi uma dimensão prioritária e trabalhada em especial com muito afinco a divisão de logística e infraestrutura, a regulação dos leitos e a terapia intensiva. Então, em torno de 5% da população vai requerer cuidados intensivos. Como está o nosso hospital para responder a esses cuidados intensivos? A sustentabilidade, a logística, a questão financeira, os insumos, os EPIs, o que nós precisamos adquirir para que nós possamos garantir realmente uma segurança para o enfrentamento dessa pandemia. A humanização e a segurança do paciente, porque são decisões muito sensíveis, decisões que envolvem desde o controle de visitas, restrição de pessoas dentro de enfermarias, comunicação de óbito, boletins médicos. Então, são temas que ganham outra formatação no enfrentamento dessa pandemia. Inteligência e estratégia. Então, hoje, a possibilidade de estarmos conversando de uma forma mediada é um dos resultados da dimensão tática de inteligência e estratégia, que teve uma ampliação, como, por exemplo, de telesaúde, de interconsultas, que vamos avançar mediada, a disponibilidade de estarmos conectados com outros grupos, outras expertises, e a nossa própria produção local de projeções, de análises epidemiológicas, das nossas validações estatísticas, e ainda outra dimensão trabalhada, a própria rede intersetorial. Como que esse hospital se aloca nos pontos de atenção definidos para a macro-região e como esse hospital pode apoiar os segmentos de grupos altamente vulneráveis, né? Então, nós temos a questão dos moradores de rua, de idosos, o acompanhamento das gestantes, enfim. Essa exposição, ela descreve para vocês dimensões táticas que nós adotamos e que facilmente podem ser repensadas para a realidade do serviço de saúde onde vocês estão imersos. Algo importante foi essa publicação da OPAS.
é uma publicação de 10 de fevereiro de 2020. Essa publicação, ela define itens para que os serviços de saúde possam verificar se estão prontos a darem respostas à mitigação da Covid-19. Então, o primeiro item é a liderança. Essa liderança, ela trabalha realmente se tem um grupo gestor, né? Se existe instituído esse grupo gestor. Segundo, a coordenação, se aquilo que é designado, deliberado por esse grupo gestor, tem um grupo que faz a translação disso, traslada isso para a prática, para a operação, a informação. Então, existe produções de conteúdo, busca de evidências, análises, as logísticas e as operações, que é realmente trabalhar infraestrutura, chegada de insumos, administração e finanças, perceber os atos, os decretos, o que é possível institucionalmente resguardar para que a gente tenha uma saúde financeira para enfrentar essa questão da pandemia. O controle da infecção, como que se organizam rotinas, protocolos, procedimentos padrões, a supervisão disso para que o serviço de saúde ele controle a disseminação desse Covid e as demais infecções. Como que esse serviço faz a identificação rápida do caso Covid, como que ele segrega isso, o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico e se há o isolamento esperado dentro dessas unidades, desses estabelecimentos de saúde. Essa lista de verificação nós utilizamos também como um guia para a elaboração do nosso plano institucional e ela será tão logo aplicada em todas as unidades de internação aqui do hospital para realmente ver a prontidão dessas unidades. Agora eu vou conversar com vocês, em específico, o conteúdo do nosso plano. Então, agora nós vamos conversar com vocês sobre o plano de contingência do Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, apresentar para vocês a estruturação desse plano e lembrando que toda a orientação da organização dele parte de uma indução da EBSER-SED. Então, todos os hospitais filiados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tiveram como obrigação dar essa resposta à unidade central, né, à presidência da EBSER-SED. O nosso plano de contingência aqui do hospital, ele já está na sua segunda versão, ele tem sido atualizado mediante as demandas da própria evolução da epidemia local, né, Covid-19, e dizer que ele também pode ser atualizado conforme as colocações de vocês. É uma iniciativa que a nossa superintendente, a professora Ana Lúcia, ela, com a sua formação em liderança transformacional, fez questão dessa abertura e ampla divulgação do plano, realmente para que haja esse debate coletivo. E esse debate coletivo, ele tendo uma expressão técnica ou humanística, é possível sim que nós façamos o acolhimento desses apontamentos e um novo ajuste do plano. Então, o plano ele é organizado pelo seu sumário, uma introdução onde fazemos uma rápida exposição do que é essa epidemia Covid, explanamos sobre o desenvolvimento e a importância dela. Em sequência, nós fazemos uma descrição do Hospital de Clínicas, por ser uma referência macro-regional em alta complexidade. Nós apontamos a estrutura desse hospital, que hoje conta com 302 leitos, o papel que esse hospital ele tem assumido desde então na rede, conforme os decretos, né, de gestão local. Então, o hospital hoje ele é uma referência de atendimento
para gestantes nas diferentes expressões da COVID, seja caso leve, moderado ou grave. Então, serão organizados sistemas de triagem de porta, até mesmo para os casos leves, as gestantes. Ele é uma referência para os casos moderados e graves em pediatria, né? Esses casos eles têm como porta no município o Hospital da Criança, e o que lá se complica será para nós referenciado, e nós ocupamos o papel de retaguarda para síndromes respiratórias agudas graves, de adultos e idosos, né? Então, o paciente, a pessoa acometida pelo COVID, que expresse o estado de maior agravamento, o hospital, ele também tem essa função, esse papel na rede. Dizer para vocês que o plano também trabalha com a criação do comitê gestor, ele descreve como foi criado, os papéis e as responsabilidades dos colaboradores dentro deste comitê, as normas administrativas, a população a quem se destina a organização deste plano, o arcabouço modelo empírico que nós conversamos, o planejamento tático operacional, ainda a verificação de prontidão do hospital, que são os itens que nós estabelecemos em ações para ver a capacidade de prontidão, se o hospital realmente já se encontra organizado para atender essa demanda do COVID. Ainda, as medidas de enfrentamento, nós descrevemos dentro do plano os fluxos de acesso, né? Então, por onde essa gestante vai chegar, qual é o itinerário do caso suspeito, como a terapia renal substitutiva vai trabalhar, como será a questão da síndrome respiratória aguda grave dentro do hospital. Além do que, processamento e coleta de exames, hoje, esse é um tema sensível ao nosso país, porque o exame ele precisa ser direcionado tanto para os casos suspeitos em atendimento, quanto aos trabalhadores. Então, uma força, uma parceria tripartite que nós temos investido para poder dar sustentação a esses exames, inclusive com um projeto local do hospital, de ter o seu laboratório que possa, ao menos, responder às demandas dos trabalhadores, e continuamos com o Ministério da Saúde, o Governo do Estado de Minas, nos apoiando a respostas de demandas dos casos suspeitos. Ainda o plano, ele apresenta a capacidade instalada e operacional do hospital de seus equipamentos, o número de, por exemplo, ventiladores que nós temos em uso, que nós podemos consertar em até 30 dias, em 60 dias, o total desses equipamentos e a transformação que o hospital sofre para que possa dar resposta oportuna a essas demandas de Covid. Então, imediatamente, nós temos 40 leitos já constituídos de internação para a população adulta, sendo 30 leitos resultantes das transformações dos leitos cirúrgicos. Cirúrgicos por quê? Por um decreto local foram suspensas as cirurgias eletivas. A suspensão de cirurgias eletivas gera essa capacidade de retaguarda de leitos cirúrgicos que serão, sim, utilizados para o atendimento COVID, e ainda uma transformação do pronto-socorro do hospital, inclusive com adequações, alterações de infraestrutura para divisão de fluxos e espaços, com 10 leitos já funcionantes para dar resposta a essas demandas de suspeita e casos confirmados de Covid aqui no hospital. Além disso, nós temos 4 leitos da unidade de terapia intensiva neonatal resguardados para o atendimento Covid, já que somos referência para gestantes, 2 leitos de terapia intensiva infantil,
organizados também no pronto-socorro infantil, e pensar que essa organização dos leitos, ela é uma escolha que ela implica gestão do cuidado, controle de infecção e logística, porque nós temos que pensar em espaços onde haja menor possibilidade de contaminação e difusão desse vírus. Então, muitos dos espaços de pronto-socorro foram melhor ali adequados para que a gente pudesse preservar outras unidades, mantendo uma prestação de serviço de uma demanda habitual que ainda continua a ocorrer. Então, nós ainda temos atendimentos emergenciais em cardiologia, em ortopedia, que precisam de leitos resguardados para essa demanda inclusive. E nós temos os leitos ginecológicos e obstétricos. Para 30 dias, esperamos entregar, já está bastante avançado, os 10 leitos de cuidado intensivo, uma corte de 8 leitos e 2 quartos privativos, o que nós estamos chamando de UTI Covid. Esse espaço Covid é um espaço novo dentro do hospital, é um espaço onde se pretendia uma habilitação futura, mas que muito veio a calhar para a organização e responder com leitos de UTI para o enfrentamento da Covid, e em até 60 dias, na medida se a doença realmente avançar na sua demanda para cuidados críticos, mais leitos cirúrgicos serão transformados em unidade de terapia intensiva, onde nós podemos chegar nesse total previsto, desculpa, por favor, de 72 leitos de cuidados intensivos, como uma resposta desse hospital para o enfrentamento da Covid-19. Dizer para vocês, então, que os nossos principais desafios, como bem detalhado no plano, é recurso humano. Nós temos um contingente de pessoas não sendo da faixa etária prioritária, contingente de pessoas que não poderiam ir para a linha de frente no primeiro momento. Então, pessoas que já foram por condições clínicas, isso nós mencionamos trabalhadores de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, as unidades psicossociais, por condições clínicas, elas já tiveram que ser afastadas e estão em trabalho remoto, e o hospital já apresentava um déficit no seu contingente de trabalhadores, em especial de enfermagem. Então, o maior desafio hoje do hospital para a sobrevivência desses 72 leitos realmente é respostas de recursos humanos. Entretanto, o hospital ele foi contemplado no edital da IBSER-SED, no edital emergencial. Agora estamos aguardando o quantitativo que nos será destinado. E além de recursos humanos, outro desafio, como bem colocado dentro do nosso plano, são os equipamentos de proteção individual. O desabastecimento de EPIs não é uma situação exclusiva do HC, do Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro, é um desafio global, porque os produtores de EPIs, China e Índia, estão no lockdown, né? E agora, com os Estados Unidos sendo um novo epicentro, a concorrência entre os EPIs produzidos, elas realmente deixam o nosso país em desvantagem. Para tanto, a IBSER-SED disparou um núcleo intenso de iniciativas para esse abastecimento. O Ministério da Saúde também dispara suas iniciativas e localmente tem sido feito um conjunto de medidas e estratégias para que o EPI seja um desafio superado, pois as equipes, os times de atendimento, de cuidado, em especial cuidado intensivo, a esse tipo de demanda, têm a sua segurança resguardada. Outro item é a atuação do setor de vigilância, que faz suas iniciativas transversalizadas
mas não perde a essência do trabalho de vigilância, que é notificação, comunicação oportuna, apoio à gestão dos casos, inclusive com orientações sobre isolamentos, precauções. E um item que, em particular, eu valorizo dentro desse hospital foram as iniciativas de humanização. O hospital ele vem com um cardápio de iniciativas inusitadas e bastante acolhedoras para as pessoas aqui internadas e para junto com os próprios trabalhadores. Envolve também grupos de apoio, psicologia organizacional, um trabalho intenso da ouvidoria aqui do hospital. Outro item de extremo ganho para o hospital são os treinamentos. O hospital ele começa então a produzir estratégias de treinamentos mediadas, já que o isolamento e o distanciamento social é preconizado para o enfrentamento do Covid. Então, telesaúde, vídeos educativos, sistemas SIGRUT, são iniciativas muito fomentadas agora dentro do hospital. E a avaliação das iniciativas para nós aqui implementadas, até porque a assertividade do plano é uma assertividade que se condiciona realmente com o avançar da epidemia. Então, nós vamos medindo, com os casos chegando, nós vamos medindo, planejando e acertando os rumos, mas dizer para vocês que a linha do tempo é um recurso que nós adotamos como uma medida de transparência, auditoria e até mesmo de conversar com todos vocês, o que a cada dia, diariamente, temos desenhado, implementado, realizado aqui no hospital para o enfrentamento dessa Covid. Assistência farmacológica, um ponto estratégico, sempre em comunicação tripartite, para que haja esse fornecimento, liberação dos medicamentos. Lembrando que o Hospital de Clínicas ele tem uma parceria com a Albert Einstein, ele é uma unidade de estudo e avaliação dos efeitos da cloroquina. O suporte às funções críticas do hospital, o hospital ele amplia a sua capacidade de geração de energia, adquirindo novos geradores, pela implantação de painéis de luz fotossensível, né? Os painéis de luz solar, todo um trabalho de infraestrutura para avaliação hidráulica, para construção de sistemas de pressão negativa, né? Então, hoje nós temos em áreas de isolamento toda uma programação para essas áreas de isolamento COVID, de organização da pressão negativa. E nós aqui, pela inteligência estratégica, também temos empreendido análises estatísticas de possíveis cenários, muito por buscar evidência já existente e transpor a capacidade dessa população, transpor as características demográficas da população do Triângulo Sul para essa evidência já existente, para termos um norte de como pode ser o comportamento dessa doença na nossa região. Então, nós temos feito estudos com tabulações, porcentagem de casos que possam requerer cuidado crítico, adaptando já com conhecimento assegurado, por exemplo, pelo grupo da Imperial College. Nós temos feito também análises de distribuição, análises de projeção, considerando como esses agravos podem chegar aqui no Triângulo Sul, distribuídos ao longo do tempo, em especial por uma ferramenta já desenvolvida por um time de pesquisadores da Pensilvânia. Isso é um conteúdo que se apresenta dentro do nosso plano, que é o desenvolvimento das atividades de inteligência e estratégia. Reforçamos as medidas não farmacológicas como medidas importantes a serem mantidas.
as medidas básicas de higiene, as medidas de controle ambiental, vacinação de trabalhadores e a comunicação, né? Como o eixo de comunicação é crucial, pois são momentos de fake news, são momentos que podem vazar vídeos inadequados, de tipo de assistência prestada, e além dessas medidas para fazer uma contenção da comunicação negativa, nós temos investido muito em espaços de comunicação positiva, como o Instagram do HC, como a própria Sala Covid, como os e-mails institucionais, como os boletins médicos intermediados pelas unidades psicossociais, já que as visitas foram restritas. E o ensino, por ser um hospital de ensino, a todo momento nós temos andado, coadunado com as regulamentações do Ministério da Educação. O nosso comitê do hospital tem representação no comitê da Universidade Federal para que as iniciativas de estágio, residência, preceptoria tenham um alinhamento cada vez mais favorável ao enfrentamento da Covid-19. Sucintamente, nós trouxemos um plano de ação, mas esse plano de ação ele não se finda no conteúdo do plano de contingência, ele continua, né? Pois a cada dia são novas iniciativas, conforme os cenários, as realidades, novos empreendimentos do enfrentamento positivo da Covid-19 e os resultados esperados. Então, o que nós esperamos com esse plano, além dessa ampla divulgação, de uma abertura de diálogo para toda a comunidade interna do hospital, que possa sim estar expressando as suas percepções, mas a gente espera mitigar os riscos assistenciais, reduzir a circulação dos vírus, aumentar a capacidade de resposta do hospital, contribuir para a produção técnico-científica sobre o Covid e ainda apoiar a formação de recursos humanos. Para finalizar, eu gostaria de passar rapidamente com vocês as áreas que o grupo técnico do comitê, que é um grupo composto por arquitetos, engenheiros, epidemiologistas, infectologistas, né, enfermeiros, psicólogos. Então, é um grupo que traz uma convergência para a definição desses fluxos e áreas Covid, que é um desafio para um hospital com uma ambiência tão tradicional como a nossa. E agora, para finalizar, quero ilustrar para vocês a planta do hospital, como nós dimensionamos e pensamos nesse primeiro momento de fase aguda, né? Como organizar esse hospital. Nós tivemos como base um handbook chinês, né, da Universidade de Zhejiang, que ela orienta que nós definamos os hospitais nas áreas contaminadas, potencialmente contaminadas e livre em relação à circulação de pessoas e à zona de passagem de Covid. Então, esse detalhamento ele se encontra nas plantas. É preciso deixar claro que a gente está falando de passagem de pessoas. Isso não é um mapa de risco de saúde ocupacional. Muito pelo contrário, isso é só uma representação gráfica, onde serão as áreas mais quentes que poderão existir as pessoas com suspeita ou Covid contaminado nos diferentes pavimentos do hospital. Então, nós temos a área do pronto-socorro, que foi a área transformada em seus leitos, a área da pediatria. Eu vou passar rapidamente, né, o segundo pavimento. Nós temos a construção da nova área Covid, que é a extensão dos leitos de neurologia. Nós temos a questão da UTI neonatal, que foi modificada, o local de exames, né, hemodinâmica.
E no pavimento 3, nós temos toda a área da ginecologia e obstetrícia e a área cirúrgica, com a suspensão das cirurgias eletivas. Essa área pode comportar leitos para casos moderados ou de cuidado intensivo COVID, além da área do bloco, né, para fazer as cirurgias ou procedimentos cirúrgicos dos pacientes COVID. E aqui nós temos também a nossa potencial laboratório, a potencial implantação do laboratório, os menores trechos, os menores caminhos, a vazão das pessoas para chegar ao seu destino. Foi uma situação estudada e debruçada em conjunto ao arquiteto, né, aos arquitetos, aos engenheiros aqui do hospital. Né? Então, gostaria de agradecer a vocês, dizer a vocês que todo esse material conversado, debatido, está depositado na nossa sala de situação Covid-19, que é aquele espaço dentro do sítio eletrônico do Hospital de Clínicas da UFM, e espero que possamos, nessa troca, nesse diálogo, fortalecer ainda mais esse plano de contingência para o enfrentamento desse grande desafio humanitário que é a questão da Covid-19, e muito obrigada.